Bem, guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente. Estou de volta, trazendo mais informação. Bom, já é de madrugada, eu sei que daqui a pouco vai ter paralisação dos entregadores de comida aí por aplicativo. Aqui também tem vários, DoorDash, Postmate, GrabHub, Uber Eats, enfim. É uma tendência dessa escala global da uberização em todos os aspectos, pós-pandemia, diga-se de passagem. Então a gente está vendo que os metroviários e principalmente os entregadores vão tentar articular amanhã para realmente rebater esse governo fascistoide aí de João Dória, que está não só atacando o Estado, fazendo um pé de meia para as próximas campanhas presidenciais que virão a ocorrer aí no Brasil. Outra coisa importante, gostaria de chamar a atenção para você e agradecer aquelas pessoas que acompanham a gente, aquelas pessoas que deixam seu comentário aí, é sobre o auxílio aos empresários, ou seja, sobre a questão do auxílio emergencial, que conta com o apoio de quem? Então, o auxílio aos empresários é pelo menos 3 vezes maior do que o dos trabalhadores, só para você ter uma ideia. Então, a gente está vendo aí uma crise prolongada, com protecionismo gigantesco de um governo que governa para a minoria, baseado no caos e principalmente com austeridade. É assim que funciona as políticas dos liberais. Então a medida de auxílio emergencial não só ganhou impacto nos noticiários, principalmente no Main Street brasileiro, mas deu impacto principalmente nas massas que estão desempregadas, ou seja, população que chega a mais de 50 milhões aí. Sem contar as pessoas que são aquelas pessoas que não são contadas pelo governo e aquelas que estão tentando sobreviver através da informalidade. Aí você vê o discurso, uma narrativa de um eufemismo, de algo que propriamente dito é colocado em base de disputa entre o Congresso, Câmara dos Deputados e o poder maior, que é o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O mais importante desse discurso é que o dinheiro aumentou os gastos, e principalmente para quem? Para banco. Isso significa que os trabalhadores ainda estão na expectativa de serem elevados a outro patamar. Então, você que está acompanhando a gente, vou explicar um pouco o valor previsto dos gastos em combate a essa pandemia, que chega a quase 400 bilhões de reais. Ou seja, esses 404 bilhões foram autorizados pelos créditos extraordinários permitidos pela lei do orçamento. Ou seja, o orçamento de guerra aprovado no final de março, em a batalha daqueles que não querem, principalmente aqueles que não querem ver o povo receber benefícios sociais. Do outro lado, o governo utilizou até um momento de 2,8 bilhões, segundo os dados que foram disponibilizados pelo site do Tesouro Nacional. Ou seja, existe um contraponto aí de não ajudar, porque na realidade a centralidade do capitalismo, principalmente aqueles países que adotaram através da economia keynesianista e pagam o déficit norte-americano, tem que tirar o prejuízo em cima da centralidade da periferia. Ou seja, todos esses dados estão centralizados no site do Tesouro Nacional. Então os empresários, que o dinheiro que os empresários levaram aí, diga-se de passagem, e que havia gastado até o final de abril, chega a 245 bilhões. Sendo que 138 bilhões com adiantamento de despesa. Para quê? Para o outro lado, 16 bilhões com desoneração e para o outro lado, 92,5 bilhões com as linhas de créditos ofertadas. Vocês sabem muito bem que o BNDES é que está patrocinando essas vias de empréstimos. Já no setor financeiro, por via do Banco Central, foram gastas uma injeção de liquidez. A gente sabe que o banco, aliás, o mercado financeiro precisa disso aleatoriamente,
mas segundo o relatório disponibilizado pela própria instituição, 264 bilhões, sendo que o valor pode chegar até 1,274 trilhões até o final do ano. O que isso tudo significa? Que na realidade o dinheiro foi destinado propositalmente aos setores financeiros. Conclusão: em meio à pandemia, em meio ao caos, em meio ao medo, em meio à perca da realidade e principalmente de encarar uma dificuldade de um povo que sofre literalmente todos os dias, a ideia foi tirar um grande aproveito, principalmente das instituições que drenaram do Estado toda essa fortuna. Ou seja, além disso, outras medidas de alívio financeiro foram levadas pelo Banco Central, por exemplo, para tentar diminuir os requisitos de manutenção de capital, assim principal, o quais traz impacto potencial no incentivo do crédito, ou cerca de 1,3 trilhões de reais. Você que é microempresário, você que tem uma empresa que gera emprego a 20, 30 ou de repente 50 pessoas, vai lá no banco pedir dinheiro emprestado para você ver como que você vai pagar de juros. Essa dinheirama aí, por vias de fato, que foi disponibilizado para poder ajudar literalmente a população, as empresas, ou seja, as microempresas que geram mais de 70% de emprego no Brasil, elas não estão conseguindo. E o mais interessante disso, que os bancos, além de segurarem dinheiro, eles retraíram o crédito, subiram a taxa e no final do dia eles fazem a remuneração de sobra de caixa. O que significa isso? Fraude, roubo, ataque à sociedade brasileira que tanto sofre. Então nós vemos dois expoentes aí, você que está do outro lado. Além disso, o governo tentou levar assim, literalmente, à frente de medidas provisórias que permitisse a flexibilidade trabalhista para poder suspender os contratos de trabalho, principalmente das empresas. A ideia é a redução da jornada de trabalho e principalmente o achatamento salarial nas folhas de pagamento. A cínica propaganda realizada pelo Ministério da Economia de Paulo Guedes, realizada com a MP 936 e a MP 927, ajudaria os trabalhadores propriamente dito formais a manterem-se em seu emprego. No entanto, essa representação que foi aplicada como uma reforma trabalhista em setores importantes da economia não mostrou inviabilidade nenhuma. Então, se a gente for analisar aí os trabalhadores informais, de acordo com nossa análise, o governo faz uma proposta de renda emergencial de R$200 na disputa, presta atenção, de que a quantia que o governo poderia fechar seria um valor de 600. Agora vocês estão vendo que esse valor vai ser um valor regressivo. 600, 500, 400, 300 ou 200, quem sabe R$100. Dá para fazer muita coisa, né? Ou não? E no caso, a gente vê aí não só a definição que nós temos aqui, relatórios e gráfico que mostra a lentidão de uma situação onde o governo tenta empurrar com a barriga, ganhar espaço para que a moderação da austeridade do sistema financeiro possa não só ter liquidez, mas encherem os bolsos de dinheiro. Vou citar aqui um exemplo na época do Michel Temer, quando puxou o tapete da Dilma e tentou aí saquear o Estado de todas as formas, envolvido na CCJ, vocês lembram, Porto de Santos, principalmente no Rodanel, sem falar em outras aí, atitudes ilegais aí, informante da CIA. Ele perdoou quando o Itaú comprou o Unibanco mais de 39 bilhões de reais que eles deviam
para a Previdência Social. O Brasil, gente, está proibido de crescer. O Brasil está travado e a gente vê toda essa austeridade que acontece de um governo que vive de acordo com as necessidades do interesse próprio. Essa volatilidade institucional que prejudica a economia dentro desses antagonismos, onde o sistema financeiro literalmente dão as cartas no Brasil. A burguesia controla e destila. Essa complexibilidade no país coloca o Brasil entre as 77 nações que tem a maior complexibilidade de fazer negócio em todos os aspectos e deixa a desejar. O ambiente de negócio no Brasil não é impulsionado principalmente por causa de leis contábeis, fiscais e dezenas de regimes diferenciados de empresas que devem cumprir 3 níveis de tributações: municipal, estadual e federal, mas mesmo assim dificulta o máximo para que a sociedade possa receber qualquer tipo de benefício. É triste, vocês estão acompanhando o marco do saneamento básico, a gente está vendo a prerrogativa desse debate que tem que ser colocado em pauta para que a sociedade possa realmente atuar da melhor forma possível, e a gente também vê, por um outro lado, a forma da transferência dessas concessões, ou seja, concessão é uma coisa, privatização é outro. Então a gente vê aí que a União tenta restringir genericamente aí contra o Pacto Federativo, tentando posicionar sua posição para forçar os municípios a aceitar esse marco aí do saneamento básico. É uma questão desumana, onde nós vemos que uma centralidade de lei que desqualifica todos os aspectos, e a gente vê aí que tudo isso está sendo feito em plena pandemia, enquanto muitos sofrem com dificuldade em todos os aspectos. O Congresso aí vai acelerando o desmonte do nosso país. Gente, cada dia que passa, a gente sente na pele a dificuldade de realmente entender o porquê que fazem isso. Qual que é o sentido de pessoas que se consideram libertadores da pátria, salvadores da pátria, enfim, em todos os aspectos, tentarem usurpar o Estado soberano como um todo. Não existe outra forma e não é através de voto, de eleição, que nós vamos reconstruir o Brasil. Somente através de um processo revolucionário, onde nós iremos aniquilar com basta tudo isso que está acontecendo. Tudo isso que está acontecendo. Não dá para entender. Todos os dias, mais de 1.000 pessoas morrem aí. Só no passado, mais de 60.000 assassinados. E hoje já está passando de 50. Amanhã é dia 1º de julho, gente. Estamos passando da metade do ano. País travado e complicado. E dias piores virão. É triste trazer esse tipo de cenário para você que acompanha a gente. Muitas das vezes faz parte. Mas nós temos que seguir em frente. Ânimo, estamos juntos. Quem sabe dias melhores virão. Um grande abraço, Robert for International Pulso Research. Don't go away. Stick around. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.